Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, verso de 14 a 26. Nós, como falamos anteriormente, estamos trazendo algumas pregações em que o teor é teologia e prática. Ou seja, a palavra que nós estamos trazendo, ela tem o seguinte objetivo: mostrar que aquilo que a gente crê, na palavra de Deus, deve ser evidenciado nas nossas vidas. Nós vimos isso domingo passado em 2 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11, nessa perspectiva. E hoje nós vamos trabalhar Tiago, capítulo 2, verso de 14 a 26, também nessa perspectiva. Lembrando de uma frase de João Calvino, que diz que o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Tá? E esse vai ser o teor da nossa pregação, ou melhor, do texto que temos aqui à nossa frente. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém tiver fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras, mostra essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Senhor, queremos te pedir, Senhor Deus, a tua direção, a tua orientação e principalmente a tua luz, a tua iluminação para a tua palavra. Que ela possa nos edificar, que possamos sair daqui edificados, ó Pai, que possamos sair daqui, Senhor Deus, estimulados, ó Senhor Deus, confrontados, ó Senhor Deus, no sentido de amoldarmos a nossa vida de conformidade com aquilo que a palavra está nos dizendo, nos exigindo, Senhor Deus, clamando, Senhor, a nós. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Pai, profundamente, Senhor Deus, apesar, Senhor Deus, de todos os ruídos que possam haver aqui, Senhor Deus, a questão do próprio discurso, da própria fala daquele que está transmitindo, Senhor Deus, que é imperfeita, Senhor Deus, às vezes o cansaço ou qualquer outra coisa daqueles que ouvem, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja falando profundamente, Senhor Deus, aos nossos corações, ó Senhor Deus, apesar de todos os nossos impedimentos, de todas as nossas limitações. Abre, Senhor Deus, a nossa mente para entender a Tua palavra profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós percebemos aqui que a epístola de Tiago é uma epístola voltada muito, ela enfatiza o comportamento cristão, ou seja, uma vida de piedade, de santificação e de obediência aos ensinos da palavra. Haja visto que nós vemos lá no primeiro capítulo, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Em particular, esse texto aqui, há um tempo atrás, foi muito mal compreendido
porque alguns teólogos diziam que Tiago está falando aqui sobre justificação por obras. Mas, na realidade, o que Tiago está dizendo aqui é o que toda a Escritura diz. Ele não está falando sobre justificação por obras, ele está falando, sim, justificação por fé. Mas nós vamos perceber claramente que a perspectiva de Tiago é mostrar que essa fé, ela se manifesta. E essa fé só é reconhecida como fé autêntica por meio das nossas obras. Toda a Escritura vai dizer isso. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Percebam que o que Jesus está falando aqui nessas parábolas, a gente pode dizer, nessas comparações, é a mesma coisa que nós vamos ver em Tiago. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A preocupação de Tiago aqui é com o testemunho cristão. É com o testemunho que nós, como crentes, devemos dar ao mundo. Por quê? Porque o nosso testemunho de vida mostra o Deus que nós servimos. E essa é a grande preocupação de Tiago aqui. Tiago está preocupado com aqueles crentes que são nominais. Por quê? Porque com as nossas ações mostramos que somos realmente do Senhor ou não. E é nesse contexto que a gente poderia inserir uma das palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Quando ele diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar e negar a Cristo, às vezes, não significa, ou por vezes não significa, simplesmente uma confissão verbal, uma declaração verbal. Mas nós vamos perceber que por meio das nossas atitudes, do nosso comportamento, aquilo que nós expressamos, nós confessamos e negamos a Cristo. Muitas vezes. Por quê? Porque é com as nossas vidas que nós mostramos que somos filhos de Deus. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 12, versos 33 e 34, ele diz assim: ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore mau e o seu fruto mau. Por quê? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Percebam que eu não sei o que está acontecendo, nem os comentaristas não sabem especificamente o que está acontecendo aqui. Se é um debate, se alguém prega isso, se alguém fala isso literalmente, mas provavelmente algumas pessoas ali na igreja em que Tiago está enviando essa carta estavam agindo dessa forma. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas estavam com as suas vidas distantes do Senhor. Não, eu conheço a Deus, mas na prática não mostravam essa realidade. Então a preocupação de Tiago é com a vida cristã dos irmãos da igreja, com a falta de harmonia, muitas vezes, que pode existir entre o nosso discurso e aquilo que nós vivemos. E nós vamos perceber que não há como esconder uma verdadeira profissão de fé. Em um dado momento você vai mostrar quem você é. Em um dado momento você vai colocar para fora aquilo que realmente você é. O grande problema, e nós vamos voltar a falar sobre isso no final, é nós acharmos que somos alguma coisa e não sermos isso que pensamos ser.
Tiago vai estar chamando a nossa atenção para isso. Por quê? Porque as nossas ações demonstram a nossa fé. Como Tito diz lá no capítulo 1, verso 16, no tocante a Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento teórico de Deus. Professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. A sua vida nega aquilo que ele prega, o que supostamente ele prega. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Toda vez que nós pregamos sobre esse texto, ou textos correlatos, eu gosto de lembrar de uma frase de um grande filósofo, Sócrates, que dizia o seguinte: se um homem chegasse a conhecer alguma coisa verdadeiramente, viveria a partir desse conhecimento. Veja como as palavras de Sócrates, a sabedoria comum, um senso comum de um homem perceptivo, um homem inteligente, como se assemelha à revelação da palavra da verdade, com o que Tito fala. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. É porque, na realidade, eles não conhecem verdadeiramente a Deus, aqueles que assim vivem, aqueles que assim praticam. Mas antes de nós começarmos a desenvolver o texto, eu gostaria de estabelecer dois conceitos que são extremamente importantes aqui no texto de Tiago. O primeiro é fé. O que é fé? Então, fé pode ser muita coisa. Ou melhor, geralmente nós atrelamos o conceito de fé na Escritura, e não erradamente, porque esse é um dos seus sentidos, alguma coisa que você crê. Então, fé seria aquilo em que se crê. Isso seria fé. Mas também é confiança absoluta, também significa compromisso. E nós vamos ver na própria definição da Escritura a respeito de fé. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, nós temos ali a definição de fé, segundo as Escrituras. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Percebam que tanto essa ideia de fé ser aquilo que se crê, como ser uma confiança absoluta estão presentes aqui. Elas estão presentes nessa frase, nessa definição de fé. Então, o que nós podemos entender de fé? Fé é aquilo em que se crê, fé é uma confiança absoluta, um compromisso. E aí, no caso, com o nosso Deus. E o que são obras? O que são obras? Obras, e nós vamos ver isso aqui na Escritura, em toda a Escritura, são atos, ações, trabalho. Obras seria tudo aquilo que se faz por causa da fé ou por fé. E aí eu poderia dar alguns exemplos práticos do que seria obra. Então, obra seria práticas devocionais. Obra seria uma atitude moral correta. Obra seria obediência a qualquer princípio da Escritura. Ou seja, amar o cônjuge, não mentir, obedecer aos pais, criar os filhos na disciplina do Senhor, amar a Deus, ser benevolente, não ser iracundo, que é o contrário da benevolência, paciente, gentil, ter domínio próprio. Tudo isso são obras. A leitura da palavra, a oração, todas essas coisas são obras. E é nessa perspectiva que nós vamos começar a expor esses versos, do verso 14 a 26. Mas antes de adentrarmos propriamente falando no texto, eu gostaria de apresentar a estrutura do texto. Como se estrutura essa argumentação que Tiago vai fazer aqui. Então, em primeiro lugar, Tiago vai mostrar que ele vai lançar a sua premissa básica. Ele vai mostrar que uma profissão de fé vazia não tem valor algum. Verso 14.
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Então ele vai dizer, em primeiro lugar, uma fé vazia, ela não tem valor. Uma fé que não tem obras, ela não tem valor. A partir daí ele vai dar um exemplo. Verso 15 e 16. Para confirmar, a partir desse exemplo, que uma fé vazia, que uma fé sem obras, não tem valor. Aí, num segundo momento, ele vai ironizar, mostrando que essa fé, que é intelectual apenas, que é só um conhecimento de Deus, é um conhecimento sem envolvimento, sem vida, sem obediência, representa a mesma fé que os demônios têm em Deus. E aí, por último, ele vai comprovar que as obras manifestam uma fé interior. É por meio dos frutos que nós provamos de que árvore nós somos. Então ele vai seguir esse princípio. E nós vamos acompanhar o que Tiago fala aqui nesses versos. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui é que Tiago está tratando com um problema que está surgindo provavelmente ali na igreja, que é o problema de quê? Crentes nominais. E o que são os crentes nominais? São aqueles que dizem ter fé, mas não demonstram isso com as suas vidas. Então Tiago aqui está rejeitando esses crentes nominais. Está rejeitando aqueles que têm fé em Deus e não vivem uma vida piedosa, não vivem uma vida de obediência e confiança na palavra de Deus. E aí ele quer provar que não existe fé assim. Isso não é fé. Ou seja, não existe aí uma verdadeira conversão, provavelmente. Por quê? Porque não existe conversão sem uma vida santa, uma vida de santidade. E Tiago vai estar dizendo assim, de que proveito tem esse conhecimento, de que proveito tem essa fé? Ela não serve para coisa alguma, porque ela não salva. Ela não pode salvar. É interessante nós entendermos isso. Tiago não está abordando aqui a fé no momento da conversão. Como nós vemos ali no livro de Romanos, quando Paulo fala sobre fé, que somos justificados pela fé. Ele não está se detendo nesse aspecto, na fé no momento da conversão, mas ele está falando da fé daqueles que já passaram por esse momento de conversão, dos frutos que demonstram essa fé que se manifestou inicialmente ali na sua conversão. Ele vai dizer, esse tipo de fé não serve para nada. São somente palavras vazias, porque não são acompanhadas de comprovação, de uma ação efetiva que comprove que realmente essa fé existe. E aí Tiago vai comunicar essa realidade através de uma comparação muito propícia. Ele diz assim, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, e necessitados de alimento, e alguém disser, ide, aquecei-vos e vos fartai-vos, e não lhe der o necessário para o corpo, que proveito tem isso? Então, Tiago está demonstrando provavelmente algo que acontecia ali naquela época. Então você entra num determinado lugar, vamos dizer que nós estamos aqui na igreja. Aí nós estamos aqui e tal, antes do culto, ou depois do culto, naquele momento assim de um momento de descontração, a gente pode dizer assim. E aí entram irmãos nossos que nós sabemos que são pessoas pobres, pessoas que não têm condição. Eles entram, você vê claramente pela sua estrutura física que eles estão passando necessidade, estão passando fome.
E aí essa pessoa entra, também as suas roupas estão completamente desgastadas. Você olha para eles, você percebe que a maneira como eles estão vestidos é uma maneira inadequada. Provavelmente, isso era muito comum naquela época, porque ali fazia muito frio, né? Então, às vezes, as pessoas, os mais pobres, não tinham a roupa necessária para se cobrir do frio, para se proteger do frio. Mas vamos dizer que entra, que nós estamos aqui assim, tal, conversando e tal, naquele momento de conversando com os irmãos, de comunhão, aí entra uma pessoa, um outro irmão, chega para esses, sabe que eles não têm condição de se suster, eles não têm condição de chegar em casa e comer alguma coisa, eles não têm condições por si mesmos de comprar uma roupa nova, e diga assim: fulano, compre uma roupa nova, vá se alimentar. E aí aquela pessoa entra na igreja assim, como se fosse uma ordem. Ele olha, mas eu não tenho condições para isso. Agora veja essa mesma situação. Essa mesma pessoa, chegando para esses irmãos dizendo assim, com uma sacola de roupa de um lado, e com uma sacola uma cesta básica, vamos dizer assim, ou umas compras bem feitas, chega para ele e diz assim: meu irmão, vá se vestir e vá se alimentar, que você tem necessidade. É completamente diferente. Percebam que no primeiro momento aquelas palavras ficam sem sentido, aquela ordem fica sem sentido. Por quê? Porque aquelas pessoas não têm condição, e eu sei disso, de suprir aquelas suas necessidades. Então aquela ordem só teria sentido na vida daquelas pessoas se aquele homem fizesse como no segundo momento. Por quê? Porque ele estava dando uma ordem, solicitando, mas estava dando condições para que eles fizessem aquilo. Esse é o exemplo de Tiago para dizer que uma fé sem obras não tem valor algum. É por isso que no verso 17 ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quer dizer, da mesma forma que essas palavras vazias de conteúdo, daquele primeiro momento na situação que nós apresentamos, que Tiago está apresentando aqui, não tem utilidade alguma. Por quê? Porque não são acompanhadas por aquilo que as torna realidade. A fé que não repousa numa vida piedosa, de obediência à palavra de Deus, de demonstração de confiança e amor a Deus, de respeito aos homens, não representa nada. Não representa nada. E lá no capítulo 1 de Tiago, no verso 26, é interessante, porque ele fala, a exortação ali é para ser praticante da palavra. É viver a palavra de Deus. Viver as ordenanças e os mandamentos de Deus. Como o que nós estamos estudando hoje na escola dominical? Altamente apreciar a Deus. Lembram que eu falei que aquelas exigências, elas requerem de nós atitudes, e que representam atitudes, comportamentos nossos, que são essas obras, fruto da nossa fé? Tiago está dizendo assim, olha, sejam praticantes da palavra. Se alguém supõe ser religioso, por quê? Porque vai à igreja todo dia, ou fazendo uma comparação com o Velho Testamento. Se você está oferecendo na lua nova, lá em Isaías capítulo 1, se você está trazendo o teu cordeiro, se você está trazendo as suas oblações, ou seja, se você está prestando o seu culto, se você é religioso, e nós vimos que religiosidade não é pecado, e nem ruim, pelo contrário, quando essa religiosidade representa o que a Escritura fala sobre isso. Então, se você acha que está fazendo tudo isso e é religioso, mas não deixa de refrear sua língua, nem se guardar incontaminado do mal, da imoralidade do mundo, da impureza do mundo, a sua religião não é nada.
Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago não está resumindo ou limitando a religião a isso aqui. Mas o que ele quer mostrar é que as nossas práticas de vida, elas demonstram, na realidade, a nossa religião. Uma fé que não repousa numa vida piedosa, e provavelmente a igreja ali estava sendo negligente nesses aspectos. Uma fé que não repousa numa vida de piedade, de obediência à palavra de Deus, de demonstração de confiança e amor a Deus, de respeito aos homens, não representa nada. A verdadeira religião é essa: refrear a língua, ser misericordioso para com aqueles que precisam, guardar-se incontaminado da imoralidade e impureza do mundo. Tiago está dizendo: o que dá sentido à fé são as obras que as acompanham. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele. Somos novas criaturas. Se somos novas criaturas, nós fomos criados em Jesus Cristo. Para quê? Para as boas obras. Então, se os homens estão vendo os nossos frutos, é porque nós estamos mostrando essa nova criação que Deus preparou para que nós andássemos nela. A mensagem de Tiago aqui é para aqueles que querem viver ou estão vivendo sem perceber uma dicotomia em suas vidas, porque dizem conhecer a Deus, a doutrina, mas não vivem na prática essa doutrina. São religiosos no que se refere ao ritualismo, à religiosidade de comportamento, de compromisso, mas suas vidas e seus corações estão distantes do Senhor, como os fariseus. Lá em Mateus capítulo 23, verso 23, o Senhor vai dizer para eles assim: olha, vocês estão parafraseando, vocês estão dando dízimo até de coisas que não têm necessidade de dar o dízimo, porque vocês entendem que essas coisas vêm da mão de Deus. Ótimo! Mas estão negligenciando preceitos essenciais com relação à fé: a misericórdia, a justiça e a fé. Façam isso sem omitir aquilo. Eles eram religiosos, cumpridores dos seus deveres. E quando nós olhamos fariseus, nós olhamos os fariseus a partir do que nós vemos em Mateus. Mas se nós formos perceber a história da igreja ali no Velho Testamento e os fariseus, nós vamos perceber que os fariseus, num momento anterior, eles eram o que existia de maior e de melhor piedade no seio da igreja. Mas com o tempo não vigiaram e ficaram da forma como ficaram, como nós os encontramos ali no Novo Testamento. Práticas religiosas, queridos, são fúteis quando não provém de um coração sincero. A palavra de Deus vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí lembraria mais uma vez da frase de João Calvino: o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Mas Tiago continua na sua argumentação, como nós falamos lá. Agora, o autor vai ironizar, mostrando que uma fé intelectual apenas, um conhecimento sem envolvimento de vida, sem obediência, representa uma fé, a fé dos demônios. Olha o que ele diz aqui no verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras.
Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu? E responde ele, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? O exemplo que Tiago vai dar aqui vai ser da inoperância, da futilidade, da falta de valor de uma fé que não se comprova. E ele vai propor aí, tipo um jogo, vamos dizer assim. Ele vai comprovar a sua teoria de que uma confissão de fé verdadeira se demonstra por meio de uma vida piedosa, e aí ele propõe esse jogo, vamos dizer assim, com esses que supostamente estavam dizendo, afirmando isso, mas com certeza estavam vivendo dessa forma. Ele propõe algo impossível. Mostrar uma fé que não pode se manifestar, contrapondo-se com os frutos de uma fé que se manifesta. E a única maneira de demonstrar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é pelos frutos, ou seja, por mudança de vida. É dessa forma que nós mostramos que somos do Senhor. Quando há uma mudança de vida, de comportamento, de ideia radical. Quando há uma transformação completa. Porque é isso que o Evangelho faz conosco. E é dessa forma que nós provamos a nossa fé. Da mesma forma que a árvore, que em geral é conhecida pelos seus frutos, porque é isso que diz a palavra de Deus, Mateus 12:33, é pelos frutos que se conhece uma árvore. É por suas obras. É pelo modo de vida. É pelos seus pensamentos. É pelo seu desejo. É pelo aquilo que ele anseia mais. Que nós conhecemos um crente. O que Tiago está propondo aqui é que não pode haver fé sem obras. Não podemos achar que o conhecimento que nós temos de Deus é desvinculado de uma vida de luta contra o pecado, de obediência a Deus, de uma vida piedosa. Uma coisa vai estar necessariamente ligada à outra. E a maior contradição que existe, que nós podemos ver claramente, é de muitos que se dizem mestres, se dizem doutores, se dizem pastores, se dizem líderes, que são orgulhosos, que agem sem piedade e que não são misericordiosos. Isso é completamente incompatível com a postura cristã. Completamente incompatível. Principalmente com aqueles que dizem que são mestres, são líderes na igreja. Simon Kistemaker, ou Kistemaker, sei lá, comentando o livro de Tiago, ele diz assim: se a fé não está arraigada num coração que crê, então essa fé não passa de uma série de palavras vazias. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Da mesma forma que Tiago usa ali num primeiro momento aquele exemplo, para mostrar que palavras vazias naquele caso não tinham valor algum, e que a fé é semelhante, uma fé que não se manifesta, não tem valor algum, uma fé que não apresenta obras, não tem valor algum. Ele vai mostrar agora a sua segunda argumentação. Ele vai dizer assim: olha, eu vou apresentar as minhas obras, e com as obras você vai conhecer a minha fé. Apresenta a sua fé sem obras. E aí o exemplo que ele dá é esse aqui. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Mais uma vez aqui um exemplo que vai servir de argumento para aquilo que ele quer provar. Por quê? O monoteísmo é a base da fé judaica. E no tempo ali de Tiago, nós sabemos muito bem que a única religião monoteísta era o quê? O judaísmo, consequentemente o cristianismo.
todas as outras religiões, eles adoravam vários deuses. Então, o que diferenciava o cristianismo ali de todas as outras religiões era a ideia de um único Deus. E com isso, Tiago vai dizer que crer sem viver em obediência àquilo que se crê é igual à fé dos demônios. Qual é o proveito para os demônios saberem que Deus é um só? Qual é o proveito dessa fé num Deus só? Nenhum. Por quê? Porque eles são desobedientes, malignos, corruptores. Esse conhecimento só lhe serve de quê? Juízo. Juízo. Tiago está dizendo assim, que a sua fé, quando ela não se manifesta, quando não há mudança de vida, quando não há luta contra o pecado, quando não há transformação, essa fé que você tem não vale de nada. A Escritura está querendo nos mostrar que o que fazemos e como vivemos mostra quem nós somos, ou melhor, quem nós servimos. Quer um exemplo? Nem precisa abrir não, mas Mateus capítulo 6, versos 24 a 34. Começa a introdução desse verso, falando sobre a ansiedade da vida, né? Ansiosa solicitude pela vida, o título ali da Sociedade Bíblica do Brasil. Começa assim a introdução. Não se pode amar dois senhores ao mesmo tempo. Não se pode amar a Deus e as riquezas. E é interessante por quê? Porque ele está mostrando ali o comportamento de vida daquelas pessoas que não criam em Deus, que não tinham Deus como pai. Por isso serviam as riquezas. Eles não tinham Deus como pai, eles não confiavam em Deus. O modo de vida que levavam demonstrava isso. Não estavam preocupados em comprar isso, em armazenar aquilo, em prover vestimentas. Estavam preocupados com isso, com as suas necessidades nesse mundo. E por causa disso andavam ansiosos. Por quê? Porque percebiam que essas coisas eram difíceis, eles tinham que lutar por essas coisas. Então eles ficavam ansiosos, inquietos e preocupados com essas coisas do mundo, como se essas coisas dependessem exclusivamente da ação e do trabalho deles. E aí com isso eles demonstravam que não tinham a Deus como Senhor de suas vidas e não descansavam debaixo da providente mão do Senhor. Diferente do Salmo 127, né? Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. E a ideia ali é essa ideia contrária que nós temos em Mateus capítulo 6. É a confiança no Senhor, de que a nossa vida está na mão dele. Por que eles viviam assim? Por que eles viviam uma vida voltada para as coisas desse mundo? Porque eles não tinham Deus, eles não criam em Deus. Como aquele homem de Lucas, lá do capítulo 12, naquela situação em que um jovem chega diante do Senhor e pede para que o Senhor seja juiz de uma demanda, para que a herança fosse dividida. E aí ele conta a parábola de um homem que está preocupado, está tão preocupado com as coisas desse mundo, que constrói mais celeiros e tal. A preocupação dele, a mente dele, está somente nessas coisas. E aí a palavra de Deus diz assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem entesourado? O que você tem ajuntado? E a ideia aí é a ideia de um homem que se prepara, que está se preparando para o futuro, como ele estava fazendo ali. Ele é chamado de louco, porque não está entesourando para o reino de Deus. E todos aqueles que vivem dessa forma, não estão entesourando para o reino de Deus. Todos aqueles que não vivem as suas
as obras de justiça, que não lutam por uma vida de santidade, que não buscam, como nós vimos ali, meditam no Senhor, anseiam por Ele, na realidade, estão ajuntando para a sua própria destruição. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai chamar todos esses que agem dessa forma. De que forma? Que pensam que, por terem um conhecimento de Deus, não têm a necessidade de mudança. Acham que já chegaram num estágio que não precisam de mais nada. Já chegaram à maturidade total da vida cristã. Ele vai chamar esses homens de insensato. Por quê? Porque há uma desarmonia entre aquilo que ele diz que crê e a maneira como ele vive. Dentro de casa, no seu trabalho, na sua intimidade. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Todas as pessoas que agem assim ou pensam dessa forma são pessoas insensatas, que não revelam bom senso. Por quê? Porque acham que estão agradando a Deus apenas por causa desse conhecimento intelectual, mas que não desce para o coração. É uma fé sem obras, ela é improdutiva, é uma religiosidade sem vida, sem um coração verdadeiramente voltado para Deus, é sem valor, é como uma árvore que não produz frutos, como sal que não pode salgar e como uma lâmpada queimada. Não serve para nada. Lembram daquela pregação que nós fizemos aqui sobre a figueira sem frutos? Que o Senhor Jesus olha para aquela figueira e vê aquelas folhas, e na realidade não era época de figos, e ele olha e manda aquela figueira secar, e aí os discípulos, Senhor, por quê? E tal, não é tempo de figos e tal. Essa figueira deveria dar fruto. E a gente conhecendo às vezes o contexto ali da situação é interessante, porque realmente não era época de frutos, não era época de figos. Mas em algumas situações, e principalmente quando estava próximo a temporada de figos, essas árvores elas produziam umas folhagens que diziam: os primeiros frutos estão saindo. E aquelas pessoas que viam isso poderiam pegar lá aquele primeiro fruto e comer. E muitos para matar a sua fome. Era como se eles estivessem dizendo: os frutos maiores estão chegando. Nós estamos dando só o passo inicial. Então, quando Jesus olha aquela folhagem e vê que aqueles primeiros frutos não foram dados, ele diz: seca-te. Isso é extremamente representativo para nós. O Senhor espera que estejamos dando esses primeiros frutos, para que outros maiores venham, para que possamos frutificar completamente para a vida eterna. E aí, finalizando essa gama de demonstração para aqueles que pensam, que agem dessa forma insensata, ele diz assim, a partir do verso 21 até o verso 26. Queres, pois, ficar certo, ó homem, de que a fé sem obras é inoperante? Agora eu vou provar isso para vocês, mais uma vez. Mas eu vou provar agora, não com exemplos como ele deu no início. Agora eu vou provar através da vida de muitos crentes, de alguns que vocês conhecem. E são dois polos aqui, né? Abraão, o pai da fé, e Raabe, uma mulher que estava longe das alianças, longe do povo de Deus, e que foi inserida nesse povo. Verso 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, qual diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe?
quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Nós temos aqui dois exemplos. Exemplo de Abraão, e o exemplo de Raabe. Dois exemplos de fé e obras. De uma fé em que as obras vêm conjuntamente comprovando a sua fé. Na realidade, o que Tiago está mostrando aqui é o seguinte: há uma moeda de duas faces. A habitação do Espírito de Deus em nós, como crentes, é uma moeda de duas faces. De um lado nós temos a fé, de outro lado as obras. E aí ele vai apresentar o exemplo de Salomão. Tiago vai mostrar que a atitude de Salomão, não, de Abraão, desculpa. Que a atitude de Abraão foi uma atitude de obediência que revelava a sua fé em Deus. Vamos ver isso? Abram aí Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ver o que Hebreus está dizendo aí, o livro de Hebreus. Ele vai nos dizer que pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Olha o que diz. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. O texto está dizendo que Abraão oferece Isaque pela fé. A atitude dele foi porque ele cria em Deus. É interessante isso. Por quê? Porque nós só tomamos conhecimento da fé de Abraão pela obediência, pela confiança na palavra de Deus. Nós fomos olhar aqui, nós vamos ver que Abraão ele oferece Isaque pensando o seguinte: poxa, o Senhor disse que a minha descendência sairia de Isaque. Ele está mandando eu sacrificar Isaque. Sabe o que vai acontecer? Eu vou matar o meu filho. E isso infelizmente, era muito comum naquela época, em algumas religiões, o sacrifício de pessoas. Que não era o caso aqui, no meio do povo de Deus. Mas Abraão vai. E por que Abraão vai? Porque Abraão cria que Isaque ia descer de lá com ele. Na cabeça de Abraão, ele ia matar o filho dele e o Senhor ia ressuscitá-lo. Abraão cria que se tivesse sacrificado Isaque, o Senhor haveria de ressuscitá-lo. O que fez figuradamente aqui, porque está apontando para Cristo. Não é o caso apresentarmos esse aspecto cristológico do texto, mas nós vamos perceber que surge um cordeiro, Deus providenciando um sacrifício no lugar de Isaque. Quem Isaque representava? O povo da aliança. O povo de Deus. Mas olha o que diz o texto da Escritura. Lá em Gênesis, abram aí Gênesis, capítulo 22, verso 12. Percebam que a atitude de Abraão, e é isso que Tiago está querendo mostrar, a atitude de Abraão em subir ao monte ali em Moriá, em sacrificar e oferecer o seu filho, e saber que iria descer, o seu filho ia descer com ele ali, e que de Isaque seria chamada a descendência dele. Ele sabia isso porque ele cria em Deus. E a atitude de crer em Deus fez com que ele oferecesse o seu filho. As obras aí, mostrando a fé. Gênesis capítulo 22, verso 12. Eu vou ler do verso 9. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Por que ele chegou a essa conclusão? Por que a afirmação do anjo
O anjo do Senhor aqui, não é isso que ele fala, anjo do Senhor? É o próprio Deus. É a pessoa de Cristo aqui. Por quê? No Velho Testamento. Por que ele diz que agora eu sei que temes? Pela atitude dele. É lógico que Deus não sabia que Abraão cria e temia nele. Sabia, porque a fé é um dom de Deus. Mas essas coisas estão escritas para nós. Abraão precisava saber disso. Abraão estava sendo provado. Essa prova em colocar o exercício da fé era um exercício na vida de Abraão, em exercitá-lo naquilo a que ele foi chamado. E para o nosso entendimento, para nós entendermos que as nossas obras demonstram a nossa fé. Tá? Por quê? Porque a atitude de Abraão diante da ordem do Senhor demonstrava a sua confiança em Deus e a sua fé. Foi a atitude dele que demonstrou isso. Mas a Escritura, ela nos surpreende. Ela nos surpreende, é fora de série. Porque eu já preguei sobre esse texto aqui várias vezes e nunca tinha visto isso. O verso 22, leiam comigo 23, ele diz assim, o 22, vê como operava juntamente com as obras, vê como a fé operava juntamente com as obras. A atitude de Abraão demonstra que a fé dele estava operando juntamente com as obras. As obras estavam operando juntamente com a fé. Não havia uma dicotomia. Ele dizia que cria, mas na hora de ser provado ele não demonstrava isso. Pelo contrário, ele dizia que cria no Senhor. E na hora que ele foi provar que temia a Deus, ele comprovou a sua fé. Ele comprovou aquilo que ele dizia com a sua vida. Vamos dizer assim. Eu sou crente, vamos contextualizar, né? Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou da igreja presbiteriana, da igreja evangélica, sei lá o quê. Quando você profere isso, você está dizendo que você crê na palavra de Deus, que você tem a fé em Deus, então você precisa demonstrar isso. Mas a Escritura nos surpreende quando ele diz lá no verso 23, e se cumpriu a Escritura, qual diz, ora Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vamos ver em que momento a Escritura diz isso. Porque ele está dizendo, a Escritura disse isso, e agora, com a atitude de Abraão, isso foi comprovado. Mas vamos ver em que momento ele diz isso. Abram aí Gênesis, capítulo 15, versos 5 e 6. Gênesis capítulo 15, verso 5 e 6. São nesses versos que Tiago está se referindo. São esses versos que Tiago está se referindo. Mas vejam o contexto aí do capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor, no verso 1, Abraão, o nome dele não era nem Abraão. Isso é significativo. Numa visão, ele disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para as estrelas do céu, e conta as estrelas, se é que pode. E ele lhe disse, será assim a sua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha que interessante. A Bíblia diz, e se cumpriu. Quando é que Deus fala isso? Isaac não havia nascido. O nome de Abraão não havia ainda sido mudado. Eu não sou bom em conta, mas provavelmente mais de 10 anos aí ocorreram desse momento
ao momento em que Abraão sacrifica o seu filho. A atitude de Abraão comprovou o que a palavra de Deus disse anteriormente. Não é Abraão que diz, eu creio no Senhor. Olhem para o texto. É Moisés quem está dizendo isso. É o Espírito Santo de Deus através de Moisés. Se eu for olhar humanamente falando para a narrativa, por que que ele chegou a essa conclusão? Porque o narrador, ele escreve de trás para frente. O narrador, ele escreve a partir da história já contada. Nós lemos a partir da história a ser contada. É um movimento contrário. Moisés, quando escreve Gênesis, ele já tinha conhecimento disso tudo. E ele diz assim, Abraão creu no Senhor. O que confirma isso? Qual é a atitude de Abraão aqui, a fala de Abraão, que demonstra isso? Provavelmente, eu estou supondo, Deus o chama, ele olha e fica extasiado. Mas ele não fala nada. Mais adiante, disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus e tal, e ele faz um pacto com Abraão. Abraão não diz nada a respeito de ter crido naquilo que Deus disse a ele. Mas a Escritura diz que ele creu. Porque o narrador, e aí estou falando humanamente falando, porque é a narrativa normal que se conta. Alguém que conta uma história, então o narrador, ele que é um narrador onisciente, que conhece todas as coisas, porque a história já passou, ele pode fazer algumas observações de cunho conclusivo. Por quê? Porque ele tem toda a história na cabeça. Aqui nós temos uma história que foi inspirada por Deus. É o Espírito Santo que está falando. Então, Deus está falando aqui que ele creu. Como é que eu sei? Como é que eu sei que Abraão creu nesse momento aqui, que a descendência dele ia sair de Isaac? Sabe como é que eu reconheço isso? Através da vida dele, a partir daqui. A vida de Abraão muda em função daquilo que Deus fala para ele. E lá, alguns anos depois, se cumpre o que a Escritura diz lá no passado, sem Abraão ter manifestado nenhuma declaração verbal, dizendo, ele creu, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado na justiça. Era o Espírito Santo dizendo, porque sabia que houve mudança, houve fé verdadeira na vida de Abraão, que é demonstrada posteriormente pelas suas atitudes, pela sua obediência. É a comprovação do que Deus disse a respeito de Abraão, agora se cumprindo, se tornando visível que ele realmente creu da palavra de Deus que disse, em Isaac será chamada a tua descendência. Mas ele mostra um outro exemplo. Um exemplo para mostrar que a fé opera juntamente com as obras. Que uma fé verdadeira ela vai demonstrar em frutos. E que frutos é esse? Confiança em Deus, obediência na palavra de Deus, submissão a essa palavra, tranquilidade numa situação de desconforto, submissão à direção que o Senhor está dando na nossa vida, seja ela qual for. Isso vai demonstrar fé no Senhor. E o segundo exemplo dessa fé e obras conjunta é Raabe. A atitude de Raabe foi uma atitude de fé. Ela acolhe os espias e os faz partir porque ela temeu a Deus. Ela teve temor. Aquele temor que nós vemos lá em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Abram Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, versos 9 e 11. E nós vamos ver uma das profissões de fé mais lindas
que nós já vimos na Escritura. Josué, capítulo 2, 9 e 11. Vou ler a partir do verso 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A atitude de misericórdia dela, escondendo aqueles homens, foi porque ela temeu a Deus. Reconheceu que aqueles homens eram enviados de Deus. E por isso agiu com misericórdia para com eles. Ela podia ter pegado aqueles homens, mas ela não fez isso. Por quê? Porque ela temeu ao Senhor. Porque sabia que aqueles homens eram enviados do Deus Altíssimo. Por isso que ela tratou esses homens com misericórdia. O que os amorreus não fizeram na história do povo judeu, o que os egípcios não fizeram diante de todos os portentos que foram apresentados ali. Por quê? Porque eles não temeram a Deus. Foi por causa dessa ação que ela foi e Abraão foi justificado. E olhem, percebam essa abrangência do que isso significa. Por quê? Porque a palavra no original significa justificado aqui, evidenciar alguém que é justo, pronunciar ou declarar alguém que é justo. Pela atitude dela foi evidenciado que ela era justa. Eles foram justificados por uma fé que se manifesta. É isso que Tiago quer dizer quando verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Se nós observarmos, vamos abrir aí o livro de Hebreus capítulo 11. Se nós observarmos o que Hebreus capítulo 11 mostra, nós vamos ver que é a mesma coisa que Tiago está mostrando aqui. Homens e mulheres que demonstraram sua fé por meio de suas obras. Hebreus capítulo 11, verso 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que faz um homem abandonar uma vida de luxo e riqueza? Porque na linhagem de Faraó ele seria o próximo. Moisés poderia ter sido um faraó. Para viver na pobreza e sendo perseguido. O que faz um homem mudar radicalmente a sua vida? Dessa forma. A sua fé. Hebreus capítulo 11, verso de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que faz um homem sair do seu lugar, da onde ele morava, para um lugar em que Deus diz para ele: eu vou te dar herança. Mas ele não recebe essa herança. Ele pisa nas suas propriedades, mas ele não é dono dela. E Deus diz: olha, está vendo a terra que você está pisando aqui? Essa terra é sua. Mas ele não possui essa terra. Ainda. A sua descendência. E ele sai. Ele deixa tudo. A cidade da onde ele sai, Ur dos Caldeus, né?
Era uma cidade como, por exemplo, os Estados Unidos hoje. Nós temos alguns irmãos aqui que foram para os Estados Unidos, né? E tal, aí foram para a Disney. Que ficaram maravilhados. A tecnologia, o avanço. Ur dos Caldeus era assim, naquela época. Uma cidade que estava à frente de todas as outras. Só que num contexto diferente. Completamente diferente. Hoje, um país como o Brasil ainda pode gozar de algumas coisas, e goza de algumas coisas semelhantes a essas nações europeias. Ou, no caso, dos Estados Unidos. Mas naquele tempo era uma disparidade muito grande. Abraão sai da sua terra e vai viver em tendas. E por que isso? Porque a expectativa dele era o reino de Deus. E ele faz isso por quê? Pela sua fé. O que faz o homem mudar completamente de atitude ou de moradia? A sua fé. E eu poderia dizer aí do verso 32 ao verso 39 do capítulo de Hebreus, né? E que mais direi? Quando fala de Gideão, Sansão, os quais por meio da fé subjugaram reinos, verso 33, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram. O que faz homens fracos subjugarem reinos? O que faz homens fracos, sem poder, fechar a boca de leões? O que faz homens fracos, medrosos como nós, serem corajosos ao ponto de serem torturados, escarnecidos, provados, mortos, maltratados, afligidos, quando poderiam nada disso viver? O que faz as pessoas viverem dessa forma? Porque essa mudança é tão radical, porque nós queremos o conforto, a tranquilidade, mas não, essas pessoas não estavam preocupadas com isso. Por quê? Por causa da sua fé. Eles estavam demonstrando a sua fé através das suas obras. Queridos, eu quero terminar essa pregação com a seguinte aplicação. Por que Tiago está falando isso à igreja? O objetivo do Tiago será pura e simplesmente o alvo da sua mensagem será pura e simplesmente para esses homens que, como Tito 1,16, no tocante a Deus professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras? Será que é só para eles? Ou é para nós? Ou é para toda a igreja? É para toda a igreja. Por que é para toda a igreja? Porque todos nós sem exceção, todos nós corremos o risco de ser como os fariseus. Era um grupo seleto, eram pessoas tementes ao Senhor, que amavam o Senhor. E chegaram onde chegaram, se tornaram hipócritas. Acho que o grande problema, acho que o maior perigo que o crente, o pastor, o líder de igreja tem é isso, é se tornar um hipócrita. Por quê? Porque está falando de uma coisa que às vezes não está vivendo. Nós corremos esse risco de achar que nosso conhecimento de Deus é suficiente e que por isso eu não tenho que ter uma vida piedosa, devoção. Às vezes a gente não afirma essas coisas, não escreve isso num contrato, não diz isso literalmente, mas vive dessa forma quando se acomoda e acha que nós não somos tocados por qualquer pecado. Um outro exemplo é a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, 4 e 5, que era uma igreja firme na doutrina. Foi uma igreja que foi abençoada por tantos homens, Paulo, Timóteo, João passa por lá, muitos outros apóstolos passam por lá. E qual era o pecado deles? Esqueceram o primeiro amor. Esqueceram da comunhão com Deus. Conheciam teologia, conheciam a Deus, mas os seus corações estavam frios. A próxima geração estava completamente fria com relação à sua comunhão com Deus.
E ele diz: volta ao primeiro amor. Queridos, esse é o perigo que nós corremos. De nos acomodarmos em nossa vida cristã ao ponto de não produzirmos frutos. De sermos avisados que a nossa tendência é essa, que Tiago está nos apresentando aqui. Velhos na vida cristã, achando que o que temos é suficiente para nós. E deixarmos de crescer na graça de Deus, de pensar além do que realmente somos. E não corremos para as fontes de água da vida, a fim de reparar o nosso mal, ou melhor, o nosso coração mal. O perigo que nós temos de achar que nós não vamos cair nesse erro, por causa do tempo de igreja, do tempo de crente, sei lá o quê. E aí nós somos grosseiros com nossos irmãos, filhos, esposas. Estamos sempre nervosos. Nós respondemos às pessoas de forma grosseira, falamos palavrão. Não nos guardamos da pornografia que constantemente nos é apresentada. Somos impiedosos, sem misericórdia com as pessoas mais próximas. Isso está mostrando que a sua fé não vale de nada. Sabe o que a Escritura diz a respeito disso? Lá em Hebreus capítulo 12, verso 4. Não lutamos ao ponto de resistir até o sangue. Na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Às vezes nós olhamos para a Escritura e só conseguimos ver a luta pelo pecado, a luta pelo Evangelho, que é representada pela perseguição. As pessoas estão perseguindo os crentes, o Evangelho está sendo perseguido, e aí achamos que isso é uma luta contra o pecado somente. Mas não vemos que a nossa luta contra o pecado, nós que não estamos sofrendo perseguição física, representa uma oposição contra todo o desejo maligno que existe no nosso coração. E o pior, nós podemos estar vivendo desse jeito sem perceber. Nós estamos dizendo que temos fé, mas nossas vidas não demonstram isso. Tiago vai dizer: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando eu falo sobre família, quando eu prego sobre alguns aspectos, da vida familiar, eu sempre digo que as nossas esposas e os nossos filhos são aqueles que podem atestar com mais fidelidade sobre a nossa conversão. Porque quando nossos filhos olham para nós e dizem com todas as nossas limitações e fraquezas que apesar delas nós damos claras demonstrações da graça permanente de Deus em nós, pode ser que ainda assim, esses frutos que essas pessoas estão vendo não sejam permanentes em nós. Podemos nos enganar. Em poucos casos, podemos nos enganar. Os nossos olhos não estão muito atentos. Mas eu vou dizer para você, quem convive dia a dia conosco, é difícil de errar nesse diagnóstico. Pode errar, mas é difícil. Mas quando alguém afirma, dentro da sua própria casa, um irmão seu, um amigo próximo, que não vê essas coisas e que atesta realmente contra nós, é porque ou estamos vivendo cegamente no nosso pecado, que não nos damos conta, ou porque nós não somos realmente quem pensamos ser. Somos uma árvore destituída de frutos. Eu gostaria de terminar a nossa pregação parafraseando o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso de 3 a 5. 2 Pedro,
capítulo 1, versos de 3 a 5. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas muito preciosas grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Nós poderíamos parafrasear esse texto que nós pregamos domingo passado, lembrar aos irmãos, visto que nos tem sido doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, reunindo todas as nossas forças, associemos a fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio. Por quê? Porque o Senhor colocou à nossa disposição tudo aquilo que precisamos para viver em harmonia com a fé que dizemos ter. Por isso, meus irmãos, lutem contra o pecado que está assaltando. Lute contra aquilo que sempre está diante de você. Não se deixe vencer por essas coisas. Não permita que a sua fé seja semelhante à fé dos demônios, mas que essa fé demonstre através de obras aquilo que realmente você é, um filho de Deus. Faça todo o esforço na vossa luta contra o pecado, resista até o sangue, porque o Senhor tem colocado à disposição todos os meios para a vida e piedade nesse mundo e no porvir. Vamos orar.